Amém? Quero compartilhar nesta manhã com a igreja a palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. Louvado seja Deus. A partir do versículo 11. Igreja. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz o seguinte: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. O texto que acabamos de ler fala acerca do filho pródigo, aquele que antes do tempo pediu a sua parte da herança. Então, precocemente, ele queria tomar posse daquilo que já era dele. Mas ele se antecipa, ele pede ao pai e o pai não nega. Hoje em dia sabemos que a herança é herdada pelos filhos após a morte do pai. E algo interessante que podemos aprender acerca dessa passagem é que ele se antecipa em querer adquirir aquilo que já era dele. Mas o que acontece quando as coisas ela é antecipada? A Bíblia nos diz que ele, em poucos dias, juntou tudo e partiu. Interessante que o pai, em momento nenhum, ele impediu que o filho fizesse, embora o seu coração não quisesse. Louvado seja Deus. Então ele partiu. E como ele adquiriu aquilo que não lhe era apropriado no momento, ele acaba desperdiçando. Ele gasta tudo de maneira dissoluta. Ele gasta de maneira impensada. E só depois que acaba com tudo, ele se vê com uma situação desprezível. Ninguém o ajudava, ele era estrangeiro naquele lugar. Então ele procura um daquela cidade e aquele cidadão manda que ele fosse apacentar seus porcos. Então vejamos aqui que apacentar porcos não seria um lugar ideal para qualquer ser humano. Porcos aqui podemos analisar que representa algo que vem trazer sujeira, que vai lhe colocar num ambiente impuro. E aquele homem não fez questão dessas coisas. Simplesmente o enviou para que ele fosse apacentar os porcos. E ali ele sentiu fome. Interessante que depois que ele gasta tudo naquela cidade, houve uma grande fome. A gente pode analisar o seguinte: imagine se a fome viesse antes que ele gastasse tudo. Ele ainda podia dar um jeitinho.
Mas aquilo que vem antes do tempo, louvado seja Deus, ele é desperdiçado. Ele não tem o seu devido valor. E aí, as coisas vão se esvaindo. E quando você percebe, você não tem mais nada. E então, assolou ali naquele lugar uma grande fome. E ele, apacentando os porcos, desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E então ele cai em si. E lembra de seu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o tratava tão bem, que o colocava em um lugar tão maravilhoso, que ele não sentia falta de nada. Mas o pai não fazia isso somente com o filho, porque ele lembrou dos trabalhadores do seu pai, que tinha pão em abundância. O pai não trata bem só o seu filho, mas aqueles que estão próximos a ele. Aqueles que se achegam ao pai, ele os trata como se fossem filhos. Louvado seja Deus. Aleluia. O filho então caiu em si e lembrou: meu pai. Ele trata os trabalhadores como se fossem seus filhos. E então ele decide retornar para a sua casa. E o interessante, irmãos, é que o pai, ele avista seu filho de longe. E aqui eu paro para analisar o seguinte: desde o dia em que o seu filho saiu de casa, todos os dias, o pai olhava para ver se o filho já havia se arrependido para voltar para o lar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O pai, a palavra diz que Deus, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o pai não esquece. Então aquele pai todos os dias, isso é uma alusão que eu estou fazendo, olhava ao longe para ver se seu filho estava retornando. E chegou aquele grande dia quando o pai avista o filho de longe. E ele, movido de uma íntima compaixão, corre em direção ao filho, o abraça, o beija. E o interessante, irmãos, é quando ele acolhe o seu filho, ele não trata logo da sua necessidade, que seria a fome. Ele primeiro coloca vestes novas. Não qualquer veste não, é a melhor veste. Ele coloca aliança em seu dedo. Ele coloca sandália nos seus pés. E depois pede para os seus servos matar o cordeiro cevado, para juntos comemorarem a volta daquele que se havia perdido, que estava morto. E o pai percebe que seu filho estava morto quando ele não mais estava vendo na sua presença. Ele considerava seu filho perdido quando ele via que seu filho não estava mais na sua presença. Mas aquele filho que retorna ao pai, ele vê como um filho ressuscitado, como um filho achado, encontrado, porque estava perdido, que não estava ali sob os seus cuidados. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele resolve fazer uma festa para celebrar a volta do filho, como se o filho houvesse morrido, como se o filho tivesse sido perdido. Então ele quer comemorar. E a comemoração é individual. Ele chama todos para comemorar, se alegrar juntamente com ele. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a passagem fala de um filho mais velho. Será que no momento da comemoração o pai se esqueceu do seu filho mais velho?
Porque ele sabia que o seu filho mais velho estava lá no campo, trabalhando. E ele sabia a hora que ele deveria voltar. Aleluia. O pai não esquece do filho. Ele estava ali aguardando. Só que o filho mais velho, quando ele chega em casa, se aproxima, ele vê aquela festa. Ele ouve aquela alegria. Então ele chama um dos servos do seu pai e pergunta: o que é que está acontecendo? E o servo fala: seu irmão, ele voltou. E seu pai mandou fazer um banquete, uma festa para comemorar a volta do seu irmão. Então, ele fica indignado. Porque ele estava ali junto com o pai, todos os dias, fazendo aquilo que lhe cabia fazer. Ele estava ali honrando ao pai. Mas então o pai percebe que chega a hora de encontrar o seu filho mais velho. Ele sai e vai até ele. E o convida também para participar da festa. Então o seu filho mais velho diz: aleluia. Esse teu filho mais novo desperdiçou tudo, acabou com tudo, vivendo de maneira que não te agrada, e o Senhor o recebe dessa maneira. O pai lembra ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu pensei que você estava comigo esse tempo todo e tudo que eu tenho é teu. Mas eu não posso lançar na cara do teu irmão aquilo que ele fez de errado. Eu estou aqui para acolher tanto ele quanto você agora, neste momento, que está querendo reivindicar aquilo que é teu também, querendo jogar na cara do teu irmão aquilo que ele fez de errado, mas eu estou aqui para te lembrar que tudo que é meu é teu, e é dele também. Porque vocês são meus filhos, e eu os amo. Eu não estou aqui para colocar nenhum jugo sobre vocês. Eu não estou aqui para apontar os seus erros, mas eu estou aqui para mostrar o meu amor por vocês. Eu quero que vocês aprendam de mim esse amor. Que eu não posso amar apontando, olhando para os defeitos. Eu não posso amar criticando. Eu não posso amar falando mal. Mas através desse amor eu quero mostrar o que precisamos e devemos fazer com aqueles que caem. É estender a mão, é amar, é mostrar que nunca deveria sair da presença. É trazer aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, para eles perceberem, sentirem que sem Deus, que sem a presença do Pai, eles vivem da maneira que lhe apraz, da maneira que eles acham que deveriam viver. E dessa maneira vamos perceber que adiante irão perceber que nunca deveriam estar fora da presença do Pai. Aleluia! E antes dessa passagem, fala-se também outras duas parábolas, que é a ovelha perdida e da dracma perdida. As três ilustram o amor do Pai em relação àquele que se havia perdido. Aleluia! Glória a Deus! Porque na passagem, na parábola da ovelha perdida, ela se perde. E hoje em dia, quando ouvimos que um membro de uma igreja se afasta e se
desabava com o irmão dizendo que o pastor deveria ir atrás da ovelha desgarrada. Mas eu creio que há um equívoco quando essa pessoa pensa dessa maneira. Porque elas se colocam em uma posição de vítima, achando que a atitude que ela teve de sair da presença, de sair do caminho onde ela estava trilhando e se afastando, esperando que o pastor vá atrás, de uma maneira equivocada. Porque a parábola diz que a ovelha ela se perdeu, ela não se desgarrou. O pastor, sim, teve o cuidado de ir atrás daquela ovelha para trazê-la de volta. E quando ele a encontra, ele coloca sobre os seus ombros. E essa atitude me faz refletir o seguinte: ela está no chão. Ele eleva a ovelha. E no momento que ele estava caminhando, as pessoas podiam perceber que ele estava carregando aquela ovelha em seus ombros. E as pessoas, ao avistarem aquela cena, poderiam pensar: o que é que está acontecendo ali? Por que aquele pastor colocou a ovelha nos seus ombros? Será que ela está machucada? Será que ela se feriu ao ponto de não poder mais caminhar? São indagações que as pessoas fazem quando vê uma ovelha ferida. Mas essa incumbência é para o pastor, de ir atrás da ovelha, não daquela que por si só tomou a decisão de trilhar um caminho diferente, quando na realidade ela está se comportando como esse filho pródigo, que pediu as coisas antecipadamente, e depois se sente lá sozinha, abandonada, e quer orar a Deus para que Deus abra a visão do pastor e vá atrás dela. Quando na realidade a ovelha ela tem que se policiar. Aleluia. Jesus fala que a alegria no céu é o pecador que se arrepende e volta aos caminhos, e volta para a presença, do que as 99 ovelhas que estão ali, os justos, melhor dizendo, 99 justos. A melhor alegria naquela que se achou, aquela que estava perdida e foi achada. A maior alegria nessa do que das 99 é porque ele não ama as 99, não. É porque as 99, sendo justas, elas estão ali na presença. Da mesma maneira que ele se alegrou quando achou a perdida, as 99 participam também, porque estavam também na presença. Então não há necessidade de se alegrar com esses, porque esses já fazem parte da festa. Amém, igreja? Amém. Já fazem parte. Então não é necessário que venhamos nos colocar em uma situação de pessoas rejeitadas, de pessoas que não são contempladas, porque a outra estava perdida e foi achada. Aleluia. Não devemos nos colocar esse sentimento de exclusão. Não. Como já foi dito aqui, louvado seja Deus. Com bom e suave é que os irmãos vivam em união. E essa união ela tem que prevalecer mesmo quando uma ovelha desgarrada, afastada, é encontrada. A mesma alegria que está ali na presença do pai ou do pastor é a mesma alegria que tem que ter nas demais ovelhas. Porque imaginemos, irmãos, se perdermos um irmão aqui, né? Ele se afastar. Nós somos um corpo, não é verdade? Se um membro ele padece, todo o corpo
desce junto. E quando esse membro ele sara, todo o corpo se alegra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo o corpo se alegra. Todo o corpo que é são. Louvado seja o nome do Senhor. As dracmas também. E ele coloca uma mulher. Primeiro foi um homem. Depois uma mulher. Que perde uma dracma. Tinha 10, perdeu uma. Então ela se coloca, se preocupa diligentemente em procurar aquilo que ela havia perdido. E quando ela encontra, ela se alegra. Ela estava sozinha. Ninguém havia visto. Mas quando ela encontra e se alegra, ela quer compartilhar essa alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela quer compartilhar. Porque aquela alegria tomou o seu seio de uma tal maneira que, se ela se alegra sozinha, qual a motivação para isso? É como se eu estivesse aqui pregando para as paredes. Qual o efeito teria? Que efeito surgiria em alguém? Pois não há ninguém aqui. Então eu sozinho, pregando aqui para as paredes, não surtiria efeito algum. Mas quando nós estamos alegres em Cristo Jesus e queremos compartilhar a Tua palavra, ela alcança vidas. E essas vidas podem alcançar outras vidas. E é esse compartilhamento da palavra que Jesus nos ensinou. Ide e pregai a toda criatura. Glória a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Santo Senhor. Aleluia. Então é nesse mecanismo de transmitir essa alegria que está na presença de Deus, que vai contagiar outras pessoas e elas veem o nosso proceder, o nosso caminhar na presença de Deus, e com certeza elas vão ver a diferença que é estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que existem aquelas pessoas que também não querem se aproximar de Deus. Mas a nossa função, a nossa, louvado seja Deus, o nosso comprometimento é com Deus. Aleluia. É em fazer a sua vontade. Aleluia. É em fazer aquilo que lhe apraz, que lhe agrada. Amém. Eu estava ali, estava ouvindo louvores, estava me emocionando porque Deus já estava falando comigo. A palavra diz que Deus ele habita em meio aos louvores. Eu pude sentir ali a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso me faz alegre também. Porque todas as vezes que Deus fala comigo, Ele me toca de uma maneira que me faz me emocionar. Porque eu sinto que Deus ele tem amor por mim, porque Ele fala comigo, Ele quer me corrigir, Ele quer me trazer a sua presença, Ele quer me deixar bem pertinho dEle, para que eu perceba o quanto eu preciso dEle, o quanto eu preciso buscar mais e mais, o quanto eu preciso, louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus. que Ele esteja do meu lado, me sustentando, me direcionando, dizendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar, onde eu preciso melhorar. Porque algo de bom Ele coloca dentro de nós, mas precisamos melhorar. É melhorar aquilo que Deus coloca na nossa vida? Não. A gente melhora tirando aquilo que entristece Ele. Porque o que vem dele é santo, é puro. Não precisa de complemento. Mas o que a gente precisa é deixar aquilo que entristece a Ele. Então aquela mulher, quando ela encontra a dracma perdida, ela chama suas vizinhas.
para se alegrar. E aí elas vão perceber, as suas vizinhas vão perceber aquela alegria transbordando, aquela alegria contagiante, de que quando a pessoa encontra algo que perdeu, quando a pessoa ela se agarra, ela de maneira nenhuma quer deixar escapar aquilo que Deus lhe deu. É tão gratificante quando a pessoa recupera aquilo que ela não quer guardar para si, ela não é egoísta, ela quer dividir. E essa divisão faz com que as pessoas percebam verdadeiramente a alegria que vem do alto, ela é incomparável. Porque a pessoa não se torna egoísta, ela quer dividir, ela quer contagiar as pessoas e quer que essas pessoas contagiem mais pessoas. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela vem hoje para nos lembrar de que o amor que devemos sentir para com o irmão é aquele amor que Deus dispensou nas nossas vidas. Aleluia! Porque Deus, Ele deu o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Ele amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o Filho, por amor a minha e a sua vida. Não há amor maior do que esse. Mas esse amor pode ser compartilhado. Amém, queridos? Amém! Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Confesso que estava bastante nervoso, trêmulo, ansioso. E eu orei a Deus para que Ele pudesse me conduzir até aqui e transmitir aquela mensagem que a igreja necessitava. Glória a Deus! Aleluia! Eu orei a Deus bastante porque eu me senti muito pequeno em receber esse convite. Porque eu sei que de mim não sai nada bom. Mas se eu me predisponho a fazer a vontade dele, Ele me capacita. Glória a Deus! Para a honra e glória do Senhor, Aleluia! eu quero agradecer essa rica oportunidade. Amém! Pedir a Deus que abençoe a cada um dos irmãos e continue com o nosso Deus. Amém? Amém!